Pessoal, agora eu tenho uma novidade para vocês, que agora a partir de janeiro de 2017, você que tem uma pequena empresa, você pode contar com a possibilidade de ter um investidor anjo, ok? Você que tem uma empresa no Simples Nacional pode contar com essa possibilidade. E o que vai ser interessante para você? Porque você tem condições, por exemplo, se você tem uma boa ideia, você tem um bom projeto, mas não tem dinheiro suficiente para isso, você tem condições de ter pessoas que vão acreditar nisso e, consequentemente, você tem condições de levantar ali o seu projeto, ter um resultado futuro em relação a isso. O investidor, ele é uma pessoa que ele vai botar o dinheiro na sua empresa para que esse projeto vá adiante, para depois ele ter o retorno desse valor que foi investido, ok? Agora, como vão ser as regras, é o que eu vou falar para vocês agora. Primeiro que esse valor investido não vai entrar no seu capital social. Então é um valor que não vai ficar lá atrelado ao seu capital. Imagina um capital, por exemplo, de 50 mil reais, aí de repente você recebeu lá um aporte de 500 mil reais. Esses 500 mil reais não vai transformar ali em 550 mil reais dentro do seu capital, ok? Então, na prática, esse investidor ele não tem a participação na sociedade. Então, vai existir um contrato de participação. E esse valor também não vai ser considerado uma receita. Então, uma coisa que é importante que você precisa entender é que a contabilidade é essencial, porque você vai ter que demonstrar esse valor que entrou na empresa para o fisco. E por onde vai ser demonstrado? Através da contabilidade, que esse valor entrou através desse investimento. E também que esse objeto social que você tem, ele vai ser exercido por você, pelos sócios da empresa e não pelo investidor anjo, ok? Como ele não tem participação na sociedade, então ele não vai ter aí a figura de poder participar, por exemplo, do objeto social da empresa. Também, ele não vai responder por qualquer dívida. Então, o que acontece com os investimentos anjo? Investidores, eles colocam valores ali em diferentes empresas, em diferentes modelos de negócio, só que muitos deles não dão certo. Aqueles que dão certo rendem muitos resultados para eles, porque afinal de contas é para isso que eles colocam dinheiro, né? Para ter a remuneração em relação ao negócio. Só que se não der certo, se você se endividar tendo aquele investimento, ele não vai responder por essa dívida, ele vai perder o capital dele, tá? Vai existir uma regra contratual entre vocês, mas ele não vai responder pela sua dívida. Então é importante que você saiba. E ele vai ser remunerado pelos seus aportes. Então, por exemplo, ele colocou o valor lá, vai se fechar ali o balanço patrimonial, consequentemente o demonstrativo do resultado, vai chegar ao resultado, esse resultado vai ser a remuneração que ele pode ter, que não pode ser superior aos 50% do valor do resultado total. Então, vamos imaginar que você teve um lucro de 300 mil reais, ele só pode ficar com 150 mil reais desse lucro, tá bom? E depois, o valor que ele colocou, ele só vai poder começar a resgatar esse valor depois de 2 anos de aporte. Então, é bem interessante essa regra, porque, por exemplo, eu coloco um valor na sua empresa, eu preciso te dar um tempo para que você possa trabalhar para o seu negócio de fato crescer. E agora eu, como investidor, de uma certa forma, eu passo a ser ali um corresponsável para o crescimento desse negócio. Então a figura do investidor anjo é bem interessante porque os bons investidores, eles não só colocam essa questão do valor, mas existe toda uma questão de expertise para ajudar esse negócio a crescer. Existe uma espécie de um comitê de informações, de orientações, de preparo para que esses investidos ali, essas empresas, elas prosperem e, consequentemente, deem retorno. E em relação ao valor que vai ser resgatado sobre o investimento que foi feito, ele só pode ser o valor corrigido. Então, ou seja, se eu botei 500 mil reais, lá na frente, no período de 7 anos, que é o prazo máximo que vai durar esse investimento, então ele pode ser resgatado, por exemplo, os 500 mil reais corrigidos. Mas não se esqueça que ele teve toda a remuneração baseado nos lucros que foram gerados. Então, na prática, ele não vai ser sócio do seu negócio. Ele vai colocar o dinheiro lá. Esse valor é um valor que vai ficar por no máximo 7 anos. 7 anos, quando você pensa em startup, é um período muito curto. Normalmente, quando você pensa em startups, então as empresas que estão investindo dentro dessas startups, elas estão vislumbrando um período mais longo, tá? Eu não sou especialista em startups, mas nós temos aí um conhecimento de mercado que nós vemos. E na prática o que nós vemos é isso. Até porque, dependendo do negócio, em 5 anos ele não vai dar lucro. Somente em uma startup, que o objetivo é fazer com que o negócio ele vai se multiplicando, vai escalando, por exemplo. Então, no seu negócio, esses investidores eles vão ter um papel diferenciado. Eles vão ter um papel, por exemplo, que eles precisam buscar um crescimento que vai ser normalmente um crescimento inferior de mercado, do que seria ali uma projeção
projeção que nós teríamos numa startup normal, porém, esse crescimento precisa dar um retorno para que ele possa, então, fazer o resgate desse valor dentro desse retorno. Então, o que você precisa levar em consideração? Primeiro, se você quer buscar esse tipo de investimento, você precisa ter de fato um projeto atraente para o mercado. Você precisa encontrar quem são esses investidores que estão dispostos a trabalhar exatamente com essas pequenas empresas. Você precisa também ter condições de demonstrar fatos financeiros da empresa em relação ao seu projeto, fazer todo o processo ali da vendagem da sua ideia para os investidores. Então, se você não tem uma contabilidade, já complica em relação a isso, por exemplo. E, por fim, também você precisa manter uma contabilidade regularizada para que você possa, então, fazer a demonstração desses resultados e prestar ali os resultados para o mercado. Então você precisa ter uma empresa que seja especializada para te atender nesse respeito. Eu vejo como uma possibilidade, eu diria que esse prazo é talvez um pouco curto demais, então eu acredito que no futuro algumas coisas devem ser mudadas em relação a isso, mas é uma possibilidade de alavancar muitas pequenas empresas aí. Agora só vamos ver como é que vai ser a aceitabilidade disso no mercado depois que as coisas de fato estiverem operando e que nós começamos a observar que as empresas têm esses investimentos, tá bom? Mas de qualquer forma eu quero compartilhar com vocês que eu considero algo novo para vocês e com certeza pode ser uma informação importante para você que quer projetar o seu negócio em 2017, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.